Olá, um bom domingo a todos. Como entender hoje o que está acontecendo com a nossa companheira de viagem, a nossa Santa Igreja Católica? Porque fizeram tudo para ocultar o que verdadeiramente se passa no mundo cristão. Eles fazem tudo para abafar as coisas que realmente estão acontecendo. Mas quando eu era criança, eu via os antigos falar que o fim do mundo ia ser concluído no ano 2000. E eu ficava pensativo, pensando sobre o fim do mundo, aonde as pessoas não têm noção o que é realmente o fim do mundo. Para mim, o fim do mundo é quando Cristo concluir a sua segunda vinda à Terra, quando ele fazer a colheita que ele tem que fazer dos seus escolhidos, e quando ele completar os eleitos que hão de se salvar, então é aí que começa o fim do mundo, porque o mundo do entendimento espiritual é um, do entendimento espiritual é outro. Aqui no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, fala do triunfo de Cristo e da sua igreja. Quando se coloca o triunfo de Cristo e da sua igreja, é quando Jesus vier na sua segunda vinda, fechar o círculo da redenção. Quem estiver com Cristo vai reinar com ele, e quem tiver sem Cristo vai para o tanque de fogo, que é a segunda morte. Vou aqui fazer uma pequena leitura do que aconteceu, do que vai acontecer quando Jesus vier na sua segunda vinda. Depois vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O que estava montado sobre ele chamava-se o Fiel e o Verdadeiro, Jesus Cristo, que julga com justiça e combate. Os seus olhos eram como uma chama de fogo. Tinha sobre a sua cabeça muitos diademas. Trazia um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E vestia uma roupa salpicada de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. Seguiram-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de fino linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes, para ferir com ela as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus onipotente. No seu vestido e na sua coxa traz escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava de pé no sol clamar com voz forte a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e juntai-vos para a grande ceia de Deus, a fim de comerdes carne de reses, carne de tribuno, carne de poderosos, carne de cavalos e dos que neles montam, carne de todos, livre e escravo, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estava sentado, aquele que estava montado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que faz prodígio na sua presença, com os quais
tinham seduzido os que tinham recebido o caráter da besta e tinham adorado a sua imagem. Foram ambos lançados vivos no tanque de fogo a arder com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do que estava montado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, uma leitura como esta, feita num tempo como hoje, onde toda a mídia voltaram-se para os Estados Unidos, para o assassinato de uma pessoa que eu não conhecia e não conheço as suas ações, o que ele exercia diante das pessoas, diante do conhecimento. Então, vi hoje, de ontem para cá, uma manifestação grande sobre a morte daquele rapaz lá dos Estados Unidos, em que ele defendia a direita e, segundo a mídia, ele foi assassinado pela esquerda. E eu via, como não conhecia a história dele e não conheço os seus objetivos, pensei aqui na leitura do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, começando a partir do versículo 11, como Cristo vai vencer, triunfar da sua igreja, para que nós possamos entender o que é o resultado dos cristãos que verdadeiramente seguiram a Cristo e não deixaram de observar os seus ensinamentos, o porquê que ele veio a este mundo na primeira vinda, para abrir o círculo da redenção e fechar o círculo da redenção com a sua segunda vinda, para trazer a paz àqueles que fizeram na terra a vontade de Cristo, o amor, amar uns aos outros como eu vos amei. E então eu fiquei observando na situação que nós estamos. Tudo fazem para chamar a atenção de coisas que não têm sentido, que é seguir a Cristo hoje em espírito e verdade, é viver num mundo diferente da humanidade, porque quando se há um episódio e tudo se volta para o episódio, é para tirar a atenção de como Cristo vencerá com a sua igreja todas as manifestações do poder do mundo, do poder que o mundo quer dominar, todas as mentes, todos os poderes voltados para um acontecimento de provocação. Só o que mais me impressiona é que a maior covardia que houve na face da terra foi quando um homem Deus saiu para beneficiar a raça humana, para trazer a paz para os humanos. Ele foi assassinado na Páscoa. E aí depois ele aceitou o sofrimento, fez com todo o amor, concluiu a sua missão na terra, e ele sabia que ele ia deixar a sua igreja com a mesma perseguição que ele teve enquanto estava na terra. Nós, cristãos verdadeiros, temos que passar pelas mesmas coisas que Jesus passou, sofrendo, mas confiando nas palavras que ele vem
no dia da sua segunda vinda, resgatar todos aqueles que compreenderam o amor de Deus e o que Jesus veio fazer na terra para nos resgatar. Então, o capítulo 17, 18, 19 do Apocalipse é para se meditar, viver intensamente, trazer para dentro de nós e entender que é preciso focar para o objetivo, para o que é que Jesus deixou para nós: a fé, a esperança e a caridade, e não deixar que os acontecimentos aqui na terra tire de nós a certeza que Jesus vem nos resgatar e trazer o triunfo dele e da sua Santa Igreja Católica, que deixou na pessoa de Pedro e está hoje nos corações daqueles humildes e perseverantes que estão esperando a segunda vinda de Cristo para a nossa redenção. Então, não tenho muito mais a falar, mas um desejo imenso que as pessoas que têm me assistido, em que eu não tenho, às vezes eu tenho vontade de trazer palavras com mais esclarecimento do que eu faço, mas são palavras difíceis e entendimentos difíceis, mas é com a simplicidade, é com a vontade imensa que as pessoas que nos assistem possam receber de Deus a compreensão daquilo que é preciso para nós compreender e seguir a verdadeira Igreja de Cristo na Terra. Então, tenham um feliz domingo, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.